Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado, muito obrigado pelo interesse nesse conteúdo. Eu queria iniciar uma conversa hoje sobre o incômodo, desconfortável e em alguns momentos engraçado Deus da Carnificina da Yasmina Reza. Algumas pessoas já conhecem essa história porque em 2011 foi lançado um filme inspirado neste livro aqui, dirigido pelo Polanski. Este filme tem a participação da Yasmina na criação do roteiro, então ela participou de todo o processo de composição da história do filme. A verbal dispute. Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick. Armed? Michael, what else could we say? Carrying, carrying a stick, all right? Carrying, yeah. Carrying a stick. They're nice, right? Nice couple. Very. Yeah, Walter. But he realizes that he disfigured his schoolmate. My son did not disfigure your son. Piece of shit. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle! Yeah, I call her Doodle. Sorry. Yeah? Enough, Alan. Enough with the cell phone already. The here and now, God damn it. Que, por sua vez, é baseado na peça de teatro que ela escreveu. A Yasmina é uma dramaturga francesa. Na minha opinião, do que fala este livro aqui, além de, claro, a história que ele trata? Mas, para mim, ele é um livro que fala sobre a dificuldade que a gente tem em se comunicar, da dificuldade que os seres humanos, não só no plano individual, mas no plano coletivo, têm em resolução de conflito e tentar resolver brigas e desavenças de uma maneira mais pacífica possível. A gente tem muita dificuldade em fazer isso, tanto como sociedade como indivíduos. E do que fala exatamente este livro aqui? O livro se passa dentro de um apartamento, então toda a ação dessa peça de teatro se passa em um único espaço, o que me deu uma impressão muito de claustrofobia, de aquela coisa de você não conseguir sair daquele espaço, né, de sair daquele lugar. E existem 4 personagens aqui nessa peça que são 2 casais. Esses 2 casais estão dentro deste apartamento e eles estão tentando resolver um conflito. No começo da peça, tudo parece estar envolto numa aura de respeito, numa aura de empatia, de bondade. Um parece estar tentando entender o outro, mas ao longo da leitura a gente vai vendo que esse vidro, na verdade, é muito fininho e que ele está prestes a ruir por completo. Na verdade, ele não demora muito para se estilhaçar, vamos dizer assim. Então, o que acontece neste enredo aqui? A gente tem esses 2 casais, cada um desses casais tem um filho, e o que acontece? A gente tem um casal aqui chamado Alan e Annette, que tem um filho, e este filho bate no filho deste outro casal, que é o Michel e a Veronique. Então a gente tem esses 2 casais, esses 4 adultos que estão tentando achar uma forma de reconciliar esses 2 adolescentes que acabaram brigando. Os motivos dessa briga é bem uma coisa de pré-adolescente, acaba sendo até um pouco desimportante aqui para o conflito que acontece entre esses 4 personagens dentro do apartamento. Esses 2 jovens, esses 2 adolescentes, eles nunca aparecem aqui na peça, então a gente não sabe exatamente o que eles pensam, se eles querem se reconciliar, se eles querem fazer as pazes, a gente não sabe. O que a gente tem é a versão dos pais e a gente fica sabendo exatamente do que aconteceu e quais as ações que eles vão tomar a partir dos pais. Então a gente tem esses 2 casais que logo no começo da peça você já vê que existe ali um conflito muito grande que eles estão tentando colocar panos quentes. Não só no conflito dos filhos, mas também na situação de que você tem o seu filho que foi agredido pelo filho de outra pessoa. Os 2 pais aqui do rapaz que agrediu, eles já começam a peça em uma posição até de submissão, em uma posição de muito de acatar o que o outro casal fala, o que o Michel e a Veronique falam, e no sentido de tentar também conciliar. Né, no sentido de achar uma solução da maneira mais pacífica e mais positiva possível para que todos os lados saiam ganhando, para que os adolescentes consigam fazer as pazes e que fique tudo bem. Mas
ao longo da leitura as coisas não saem como planejado, porque além desse rapaz que foi agredido ter perdido 2 dentes, tá com o nervo exposto na gengiva, tá com o rosto todo inchado, a gente tem também esses 2 pais que acabam tomando as dores do filho, claro, e que acabam eles também passando por uma situação difícil e reagindo de uma forma extremamente passiva-agressiva, de uma forma extremamente falsa, na verdade, porque esses 4 personagens estão ali tentando achar uma conciliação, mas em nenhum momento parece que a mensagem é dita de uma forma clara. Sempre que eles conseguem achar algum ponto de conciliação, sempre que parece que o assunto está indo para outro lugar, sempre que eles parecem estar começando a se dar bem, esses 4 personagens, esses 2 casais no caso, o assunto dos filhos volta. Então, na maioria das vezes, quem puxa o assunto é a Veronique, que é a mãe desse pré-adolescente que foi agredido. Então, sempre ali que eles estão entrando em um clima descontraído, que eles estão chegando em outro lugar, que parece que a coisa realmente vai ficar pacífica, que eles vão achar uma solução para os adolescentes, ela faz um comentário, ela coloca alguma questão, ela volta aquele assunto, ela volta a falar do filho que perdeu 2 dentes, ela coloca o assunto do nervo exposto do adolescente. Então a gente vê essa aura, assim, eles estão tentando resolver aquilo, mas ao mesmo tempo este casal do filho agredido tem uma mágoa muito grande. Eles querem como se fosse uma revanche, vamos dizer assim. Então você tem esse espaço claustrofóbico em que essas 4 personagens estão numa aparente calma, mas é uma calma que está sempre prestes a explodir. E sempre que existe esse ponto de contato, sempre que eles vão conseguir chegar num consenso, aparentemente, o assunto volta. A Veronique sempre traz o assunto do filho, sempre traz a violência, e é sempre de um jeito passivo-agressivo, nunca é direto, é sempre em forma de indiretinha. Então isso acaba enfurecendo o outro casal. Este casal é o Alan e a Annette, que também tem algumas questões ali, que também fazem alguns tipos de comentário. E no começo da peça eles estão muito retraídos, eles estão muito naquela posição de submissão, né? Porque o filho deles agrediu o filho de outra pessoa, então eles estão muito acatando tudo que o outro casal diz, mas ao longo da peça também eles vão colocando as garrinhas de fora. Então, no fim das contas, é uma peça em que esses 4 personagens estão fazendo de tudo para tentar manter uma aparência de calma e de civilidade, mas civilidade, no final da peça, a gente vê que é o que eles menos têm. Sem exceção, né? Os 4 personagens todos fazem comentários absurdos, fazem pontuações muito grosseiras em relação uns aos outros. A gente começa a ver aqui que não só o conflito dos adolescentes aparece muito, mas cada casal também começa a colocar as feridas do próprio casamento ali na conversa. E o pior é que um casal começa a comentar das falhas do outro casal, então isso acaba inflamando ainda mais até chegar ao ponto em que explode. Não vou contar o final da peça, não vou contar o que acontece no meio da peça, só vou dizer que existem reações físicas, existem reações fisiológicas, existem comentários que são ao mesmo tempo cáusticos, mas também por outro lado engraçados e irônicos, e aqui eu destaco o fato da Veronique ser uma estudiosa de ciências sociais. Ela está escrevendo um livro sobre uma civilização africana, e os comentários que ela faz sobre essa civilização africana, sobre opressão, são impagáveis, impagáveis. É uma ironia, assim, muito fina e muito bem escrita. Então é uma peça cáustica, é uma peça de conflito, é uma peça claustrofóbica, mas é uma peça que diz muito sobre a nossa incapacidade de se comunicar com o outro, de respeitar o outro e de achar uma solução boa para um conflito muito complicado. Ao final aqui do livro a gente fica um pouco com a mensagem, que eu não sei se é exatamente a mensagem que a autora quis passar, mas certamente é a mensagem que esses personagens deixam transparecer, de que às vezes é impossível fugir aos instintos. Aqui a gente tem uma frase de um personagem que eu acho que dá o tom do livro e dá o tom exatamente desses 4 personagens. É uma fala do Michel em que ele diz: é o que eu sempre digo, nós não conseguimos dominar aquilo que nos domina.
Então, para mim, o tema dessa peça, além de ser a falta de comunicação assertiva, é também uma peça sobre instinto. E aqui a gente vê até instintos físicos e fisiológicos acontecendo ao longo dessa conversa. Então, é um livro que faz pensar, é um livro muito bom e é um livro que fala muito sobre aparências. Não só aparências individuais, mas aparências como sociedade também. Como comentário final, eu lembrei muito deste outro livro aqui, que também é uma peça de teatro chamada Oleana. Virou um filme nos anos 90, é um filme muito bom. E essa peça também se passa num espaço claustrofóbico, no caso se passa dentro de uma sala de professor, é uma peça que se passa na vida universitária, no mundo universitário, em que você tem uma estudante universitária discutindo com o professor a respeito dela passar de semestre, né? Ela está prestes a reprovar por conta de uma avaliação feita por esse professor e ela vai conversar com esse professor e a peça vai para lugares assim inimagináveis e acontecem coisas absurdas aqui dentro. Mas também uma coisa que me fez lembrar muito do Deus da Carnificina é que aqui, tanto no Oleana quanto no Deus da Carnificina, sempre que os personagens parecem estar chegando a um ponto de contato, sempre que parece que finalmente eles estão se entendendo, alguma coisa acontece que faz eles se distanciar. Aqui em Oleana é um telefone, sempre que os dois personagens estão chegando a um acordo, o telefone toca e depois que o telefone é desligado, volta aquela sensação de conflito. E aqui no Deus da Carnificina, o telefone também ocupa uma posição de destaque, porque o Alan é um advogado e ele está representando uma empresa farmacêutica que está sendo processada e toda hora o telefone dele fica tocando, mas os comentários da Veronique também são uma forma de trazer aquele conflito de volta. Então, sempre que os personagens estão chegando naquela zona de aceitabilidade, que eles estão começando a se entender, algo acontece que os puxa de volta àquela falta de civilidade. Então, eu acredito que além da comunicação ser um tema central nesse livro aqui, instinto também é um tema muito falado. Então é um livro muito bom, que vale muito a pena, muito rápido de ler, é toda essa estrutura de peça de teatro mesmo. Essa edição aqui da Inê tem menos de 150 páginas, eu li em um dia, então é uma leitura muito rápida de fazer, mas que com certeza vai ficar com você por um bom tempo. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você consegue comprar esse livro. Se você comprar por esse link, você está ajudando o canal. Então, conto com vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!